Namastê! Bom dia, seres de luz! Tudo bem, gente? Como é que estamos no dia de hoje? Espero que todos bem. Então vamos para mais um dia de luz e de amor. Vamos aproveitar esse lindo sábado, né? No aqui e no agora. Parar um pouquinho, respirar. Então, gente, o que eu senti de falar hoje? Eu tava relendo alguns estudos que eu fiz, que eu já contei aqui umas vezes que eu fiz... Ops, tem um bicho aqui. Que eu fiz um curso de maquiadora visagista, né? E nesse curso a gente aprendeu muito, a gente aprendeu algumas coisas, na verdade, em relação à neurociência, né? E principalmente indo para essa neurociência estética, que fala sobre como o nosso cérebro, ele interpreta a beleza, o que é belo, o que é atraente, né? Porque será que quando a gente vê algo belo, a gente desperta áreas do nosso cérebro de recompensa, de prazer, né? E aí eu tava relendo aqui um dos temas que a gente aprendeu, que era o que o nosso cérebro ele considera atraente. Aí eu senti de conversar com vocês um pouco sobre isso, porque estudando sobre isso a gente vai ver também que muitas vezes, né, quando a gente vai para a ciência mesmo e vê esses estudos sobre a beleza, você vai ver que nem sempre é o padrão de beleza que impacta, né? Digamos assim, porque é algo imposto. Na verdade, é algo que o nosso cérebro, ele interpreta essa beleza, que é belo, que é atraente. E acaba que a gente mesmo desperta isso dentro de nós. Então, nem sempre vai ser só o padrão de beleza, né? Que eu já trouxe algumas vezes, sim, que a gente às vezes quer se caber num padrão, né? Tem muitas pessoas que olham aquele padrão ali e elas querem seguir aquilo, né? Mas nem sempre vai ser só isso, vai ser também porque o nosso cérebro, ele tá interpretando essa imagem de bela. Então, assim, muitas vezes também, que nem eu já trouxe aqui, que se, por exemplo, você olha um filme de terror, né, você vê, sei lá, uma pessoa totalmente desconfigurada, assim, um rosto, né, qual é aquela sensação que vem? Não vem uma sensação ruim? Então é a mesma coisa quando a gente vê algo feio, que não é simétrico, principalmente, porque a gente vai ver isso aqui hoje, a gente tem esse desperta dentro de nós essa estranheza, essa coisa esquisita. E às vezes a gente não sabe o que é, mas é o nosso córtex visual do nosso cérebro que tá fazendo essa interpretação visual e vai despertar essas emoções dentro de nós. Então, a gente vai ver aqui ao longo do estudo que quando a gente olha, por exemplo, para alguém que tem um rosto bem simétrico, vai despertar isso, vai despertar essa beleza. Então, nem sempre vai ser só pelo padrão de beleza, mas vai ser sim também pela interpretação do seu próprio cérebro, né? Enfim, então vamos começar o nosso estudo de hoje. Eu vou ficar olhando para baixo, porque eu tô com o meu caderno aqui para poder me ajudar a me guiar, tá? Então, a gente... ao longo do tempo, achava que a beleza era algo meio que lógico e de especulação, assim, né? Pensavam que era assim que a gente vê a beleza. Aí, ao longo do tempo, foi se estudando, né? E foi se baseando a beleza na psicologia evolutiva e na ferramenta da neurociência. Então, ao longo do tempo, realmente foi se aprofundando esses estudos, né? Para ver o que realmente o nosso cérebro interpretava como belo, né? Então, assim, a beleza a gente sabe que é muito subjetiva, né? Então, o que é belo pra mim não vai ser belo pra você. Mas aí a neurociência veio e ela fez essas comprovações, né? Que, por exemplo, a beleza ela tá muito relacionada àquela sobrevivência do grupo. O que quer dizer? A gente tem uma memória extremamente primitiva. Então, por exemplo, a gente se preocupa muito com a nossa sobrevivência da nossa espécie.
Então, por exemplo, lá antigamente e até hoje, né, já que essa memória tá em nós, quando a gente olha para alguém para sentir essa atração, né, a gente vai muito por essa, o nosso instintivo, né, a nossa memória primitiva vai olhar para essa pessoa e já vai buscar essa beleza, essa prole, né, de, tipo assim, olhar para a pessoa e dizer assim, nossa, essa pessoa aqui, ela pode me dar bons filhos, digamos assim. É mais bem isso, é na sobrevivência da espécie, porque quanto mais belo a pessoa apresenta, digamos, menos erros, né? A gente vai ver que erros genéticos ela tem, né? Quando ela nasceu, enfim. A gente vai chegar lá. Enfim, e aí, o que acontece? Então, a gente reconhece essa beleza nas pessoas, né? Então, quando você bate o olho, você vê isso, desperta essa memória primitiva dentro de nós. E aí tem um neurocientista, que é Elmer Lenter, não sei se é bem assim que pronuncia, porque eu não sei inglês ainda. E ele fez uma pesquisa, né, que o foco dele era na ciência cognitiva da percepção da estética. E ele fez uma pesquisa para ver o que realmente nosso cérebro considerava belo. E aí, realmente, o que ele associou, né? Deixa eu ver aqui. Então, ele associou que a gente considera algo atraente quando a pessoa ela traz muito essa juventude na beleza dela. Então, que possui uma promessa de prole saudável. Então, quando a gente olha para alguém bonito, a gente pensa assim, não, né? Isso, nossa, memória primitiva. Nossa, essa pessoa aqui pode me dar bons filhos, porque a gente olha para essa beleza dessa pessoa e já vem esse instintivo dessa sobrevivência de ter para fazer proles, né? Fazer bebês bonitos e saudáveis. E outra coisa também que se considera muito o que é belo é a expressão facial. Então, por exemplo, o nosso sorriso, ele, digamos, tem uma parte extremamente importante nisso. Porque quando a gente sorri, a gente tem essa expressão, por exemplo, facial de leveza, de uma pessoa amigável, isso também vai impactar muito nessa questão do que o nosso cérebro vai interpretar. Então, ele acaba se tornando mais atrativo, né? Então, o que a gente vê, né? Que daí, essa expressão, por exemplo, desse sorriso, dessa expressão amigável, vai fazer com essa atração seja ainda... essa atração seja interpretada pelo nosso cérebro, né? E também tem a questão da nossa simetria, né? Então, por exemplo, o que é simetria? Simetria é quando a gente tem os dois lados do nosso rosto idênticos, né, na verdade. Então, o lado direito, tem problema com direito e esquerdo. O lado direito vai ser idêntico ao esquerdo. Mas a gente sabe, já fez vários estudos também, de que a gente não é simétrico, a gente é assimétrico. Então, o lado do rosto vai ser diferente do outro, né? E até aqui nos estudos dizem, né, que se a gente fosse mesmo simétricos, ia ser muito esquisito de ver, assim, porque tem aqueles aplicativos onde você pode fazer esse espelhamento, né, tipo de ver, assim, um rosto idêntico ao outro. E é muito bizarro o jeito que a gente fica. Eu não lembro se eu cheguei a fazer, mas a gente ia fazer isso no curso também. Então, a gente sabe que a gente não é simétrico, a gente é assimétrico. Mas, por exemplo, a simetria tá ligada muito quando a gente olha para essa pessoa e você consegue perceber essa simetria nela. Então, isso desperta muito essa questão do belo, né, no nosso cérebro. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí, depois, a gente tem essa questão de genética, né? Que foi o que eu tava tentando explicar. Que quando uma pessoa ela tem mais essa simetria, né? Quer dizer que ela teve poucos erros genéticos. Então, ela já traz muito, ela já representa muito essa questão de ser
ser, digamos, saudável, né? Então, quando a gente olha para uma pessoa que é bela, você já vê isso, né? Já desperta isso. Então, aí aqui de novo, lembrando que a gente é simétrico e tal. É que tem muita coisa aqui, eu não consegui fazer um resumo, então... Mas a gente vai conseguir aqui. Aí depois vai entrar... Eu vou falar um pouquinho da make também, tá? Por que a gente estudou essa parte do cérebro quando eu fiz o curso de maquiadora visagista, né? Porque, por exemplo, o visagismo, ele traz muito essa questão também de a gente trazer essa harmonia pro rosto, né? Então, por exemplo, se uma cliente ela tem os olhos mais caidinhos, então a gente vai procurar fazer uma maquiagem onde a gente possa levantar esse olhar dela para trazer mais essa harmonia, né? Então, não tem nada dessa questão assim de que o que é bonito e feio, mas é mais essa questão de realmente trazer essa harmonia para o rosto, para que essa pessoa também ela consiga olhar essa imagem no espelho e despertar isso, né? Essa questão visual mesmo de se achar bela, de se achar bonita, né? Então, a maquiagem em si, ela nos auxilia muito nesse sentido, né? Principalmente quando você conhece as características do seu rosto e sabe o que você pode fazer para ajudar nisso, né? Nessa harmonia. Eu, Gabi, acho que é incrível essa ferramenta, mas eu vejo também naquele sentido de que a gente não precisa colocar numa caixinha de achar assim, por exemplo, eu tenho a pálpebra fixa, caidinha, e aí eu não posso usar, por exemplo, delineador. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a pessoa mesmo com a pálpebra caída, ela pode fazer um delineador, só que ela vai ter que descobrir formas de como fazer esse delineador naquele formato de olho dela. Então eu vejo que às vezes as pessoas engessam muitas coisas, né, cristalizam as coisas, dizendo assim, não, se tu tem pálpebra caída não dá pra fazer. E na verdade não, você é livre para expressar toda a make que você quiser, só que você vai ter que se adaptar. Então, por exemplo, se você olha para uma maquiagem de alguém lá, né, no Instagram, por exemplo, aqui, e vê que aquela pessoa tem a pálpebra móvel, tem esse espaço aqui, né, e a fixa também. Então, por exemplo, se eu fazer um delineador aqui em mim, ele vai aparecer bem direitinho, mas às vezes a pessoa ela pode ter essa pálpebra aqui extremamente caída, assim. E aí juntar com essa, e aí tipo ela vai ter essa dobrinha escondida. Mas ela também pode fazer esse delineador, só que vai ser de uma forma diferente. E o que eu mais vejo é que às vezes as pessoas se olham, né, e vê assim, eu não posso fazer. Não é que não pode fazer, você vai ter que se adaptar pro seu rosto, né? Então eu vejo que a gente não precisa se caber, né, fazer assim... achar que não pode também fazer, né? Na verdade, quando você se autoconhece, né? E eu acho o visagismo incrível nesse sentido de você ver a característica do seu rosto, né? E olhar assim, eu tenho a pálpebra caidinha. E você se descobrir, né? Mesmo assim, dizer assim, nossa, quando eu for me maquiar, sei lá, eu vou pagar uma maquiadora. E eu vou dizer pra essa maquiadora, olha, eu sei que eu tenho a pálpebra caída, e que é um pouco mais difícil, assim, daqui a pouco de fazer um delineado, mas eu queria que tu fizesse um delineado que pudesse se adaptar, né? Ou, por exemplo, saber que você tem essa característica e que você não quer mudar às vezes também, né? Então é bem importante a gente ver que quando a gente se autoconhece e conhece nossas características, a gente pode brincar com elas também, né? Eu acho que tudo é brincar mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui a gente pode falar. Então, daí o que a gente vai entender, né? Pra gente já finalizar o que o nosso cérebro acha atraente. Então, quando a gente olha para um rosto que é bonito, aí é ativado o nosso córtex visual de giro fusiforme. Então, quando a gente vê uma pessoa que é bela, né?
que a gente encontra essa simetria, que desperta essa memória primitiva de achar que essa pessoa é ideal para uma prole saudável, a gente vai despertar esse córtex visual, né? Então, você vê que já é algo que é seu, né? Que vai despertar em você. Então, aí o rosto ele vai ser processado, né? E aí tem outra, daí ele vai também despertar o quê? O centro de recompensa de prazer, na frente e no fundo do cérebro. Então, essa parte visual, ela sintoniza isso, né? Então, ela vai olhar para esse rosto e vai achar esse rosto bonito. E aí a gente percebe que não é, que nem voltando lá no início, não é o padrão de beleza também. Que às vezes a gente acha assim, não, estou querendo ir pro padrão. Às vezes não é, questão de que realmente a gente tem isso, né, fisiológico no nosso corpo, que a gente precisa também levar em consideração, né, que o nosso cérebro, ele tá interpretando. E, gente, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Então eu senti de falar um pouquinho. Eu vou tentar fazer um resumo sobre isso aqui. Eu não consegui fazer isso ontem. Pra gente poder também entender, ter esse conhecimento, né? De que a beleza, ela é subjetiva, né? Mas também tem essa questão do nosso cérebro, da forma como ele interpreta o que é belo e que a gente também tem que levar em consideração. Então, quando você olha uma pessoa que tem essa simetria, essa beleza, você fica mesmo encantado. Eu falo por experiência própria, porque eu também já conheci várias pessoas muito lindas e tinha, uma pessoa que realmente despertou isso, meu Deus, que pessoa bonita, sabe? Você fica com isso, assim, e você... E realmente, quando você não tem esse conhecimento, você não entende, né? Mas aí, depois, com o tempo, você fica, nossa, realmente... E é algo que é maravilhoso, porque desperta o que é melhor em nós, né? Mas, a gente precisa também... agora eu lembrei que eu tava pensando sobre isso, tava meditando aqui. Que quando a gente vai cuidar da nossa beleza, né? E principalmente que a gente entende essa questão vibracional, o que acontece, né? Porque a beleza vibracional é aquele cuidado que a gente tem que ter com o nosso campo, que nem eu já expliquei. Só que esse cuidado que a gente tem que a gente vai ter com o nosso campo, e que eu vou ensinar isso na mentoria, a gente vai aprender a cuidar da nossa beleza física. E a nossa beleza física nesse cuidado é os cuidados estéticos também, né? Então, por exemplo, que nem a gente estudou aqui agora, nosso sorriso, ele tem esse impacto, né, na nossa expressão facial. Eu, Gabriela, por exemplo, eu usei aparelho durante quase uns 3 anos, né? E justamente porque os meus dentes da frente, eles estavam extremamente tortos, né? E aí depois eu fui fazer o tratamento, tive que tirar os sisos porque já não tinha mais espaço para os meus dentes, né? Então por isso que eles estavam acavalando, ficando um em cima do outro. E aí coloquei o aparelho, me sentia, desde quando eu usei até o dia que eu tirei, eu me achava um patinho feio com o aparelho. Eu não gostava de usar aparelho e não sorria nem pras fotos, assim, é raras fotos que eu tenho que eu sorria, porque eu não gostava. Mas enfim, e usei, porque isso me incomodava muito, sabe, de sorrir e ver que os meus dentes estavam tortos. Então, o que a gente percebe no cuidado da beleza, e aí que é o que eu vou ensinar na beleza vibracional, é que a gente precisa cuidar dessa parte estética, assim, porque é a nossa imagem que é refletida no espelho e ela vai despertar isso dentro de nós. Então, toda vez, por exemplo, que eu olhava ou via uma foto minha e tal, com aqueles dentes tortos, aquilo me incomodava. Eu dizia assim, nossa, não dá, eu vou ter que usar aparelho. Nossa, eu não queria usar aparelho, mas a gente vai ter que fazer uns sacrifícios pela beleza estética. E o que eu
a questão da beleza vibracional é sobre isso também, é sobre esse cuidado, né? Então, tipo assim, a gente tem os procedimentos estéticos, né? A gente pode procurar, sim, melhorar a nossa beleza com consciência, né? Que nem eu já expliquei também, de você olhar para sua beleza, ver essas características aí, por isso que o visagismo é muito importante, porque você vai analisar o seu conjunto todo e vai ver o que eu posso melhorar aqui, né? Eu posso aplicar um pouquinho de colágeno no meu rosto, eu vou aplicar porque eu vou estar ajudando ele ainda, ele ter mais essa vitalidade, né? E a gente sabe que a gente começa a perder o colágeno depois dos 25, então já tô com um ano aí já perdendo colágeno. Então é importante que a gente olhe para essa beleza de uma forma integral mesmo e que a gente busque nos melhorar, né? Então a gente sabe que é algo que a gente ativa essas áreas do nosso cérebro, que quando a gente olha para nossa imagem também isso reflete, então que a gente possa olhar a beleza também nesse sentido, né? Olhar para a beleza com consciência e saber que a medicina, os procedimentos estéticos, eles estão aí justamente para isso, para a gente utilizá-los, mas utilizar com consciência, né? Então, é bem importante a gente olhar para a beleza com outros olhos mesmo, né? E saber que existe o padrão, mas também saber que existe essa parte do nosso cérebro e saber que é um direito nosso, né? Eu sempre falo isso e eu gosto de repetir. É um direito nosso a gente ser belo, a gente ser bonito, a gente tá bem no mundo, tá forte, confiante, né? Se sentir bem com a nossa beleza. Porque quando a gente nega a nossa beleza, a gente quer esconder. E eu vejo isso por mim, porque muitos anos eu fiz isso, né? De querer esconder, de querer não me mostrar, não queria aparecer muito, chamar muita atenção, né? E quando a gente tá negando a nossa beleza, a gente também nega a nossa vida, né? Tá negando a parte mais linda que o divino deu, que fez a gente perfeito, cada um com a sua beleza única, mas que se você pode melhorar ela, você pode, você tem esse direito de fazer isso, né? É que a gente vai ter que sempre fazer esse processo de limpar e purificar nossa mente, né? De achar que precisa fazer daqui a pouco um procedimento estético só porque tá todo mundo fazendo. É isso que a gente precisa entender, entende? Que não é porque todo mundo tá fazendo, botando, sei lá, preenchimento labial, que eu preciso botar também, né? Tipo assim, se é algo que, por exemplo, na minha boca, o lado direito é mais tortinho que o esquerdo. Isso me incomoda e eu já vi isso quando eu passo batom, por exemplo, eu tô dando um exemplo porque eu tenho isso. Passo batom é mais dificultoso realmente, porque um lado às vezes fica um pouco mais torto que o outro. E eu quero fazer isso, eu faço, mas fazer só porque tá todo mundo fazendo, né? A gente precisa ter consciência. A gente precisa só isso, nos autoconhecer e conhecer a nossa beleza. Ver assim, não, eu quero fazer esse procedimento, quero, enfim, fazer um procedimento porque eu sei que vai ser melhor pra mim, eu vou me sentir melhor, vou me sentir bem com a minha beleza. Tá? Não porque alguém tá impondo, né? Porque daí a gente entra nessa loucura do mundo da Babilônia maluca e aí a gente acaba fazendo um monte de coisa e quando vê, você pode acabar se arrependendo de fazer algo que modifica o que você é de verdade, né? O seu ser. Tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham entendido, porque é um assunto também que eu relembrei ele, mas é algo que eu vou começar a estudar com mais profundidade pra gente poder trazer exemplos, né? Tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido. E é isso. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.